reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Estamos aí no 29º domingo do tempo comum no ano A. E nós, como de costume, vamos refletir os textos que são propostos pela Igreja na liturgia da palavra desse domingo. Iremos partir do Evangelho, onde o Senhor é posto à prova para saber se é lícito pagar o imposto. E o Senhor dá aquela resposta que nós já conhecemos: dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Começando o Evangelho. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, fizeram um plano. Então, não foram até Jesus falar do imposto por acaso ou impulsionado por uma necessidade que fosse ali do tributo que é pago a César. Mas fizeram uma cilada. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que vêm nos fazer cilada, que vêm preparar para nós um laço, né? Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Então veja, eles chegaram elogiando Jesus para tentar fazer com Jesus o que eles sempre faziam com outros homens que buscavam a popularidade, a fama, a riqueza, ser visto como alguém importante. Só que isso com Jesus não funciona, nunca funcionou e nunca iria funcionar, porque foi exatamente por isso que Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então essa tentativa de elogiar Jesus como qualquer fariseu, ao ser elogiado, ficava com o nariz ainda mais empinado e daí passava até mesmo a se envaidecer, se engrandecer, se ensoberbecer e daí mostrava inúmeras fraquezas. Então chegaram para Jesus com essa frase: sabemos que tu és, de fato, alguém que ensina o caminho de Deus e que não se deixa influenciar por opinião de ninguém. Versículo 17. Dizei-nos, pois, o que pensas. O que pensas? Porque aí, quando Jesus falasse, não iriam argumentar dizendo: olha, de repente, quando acusassem Jesus, Jesus não ia dizer: não, isso aí é o que fulano pensa, isso é o que ciclano pensa, isso é o que eu ouvi dizer a respeito do imposto. Não. Perguntaram a Jesus: dizei-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Então veja que pergunta melindrosa e maliciosa. E perguntaram isso a Jesus exatamente para tentar pegá-lo em alguma palavra, em um deslize. Por que perguntaram isso? É lícito pagar imposto a César? Porque se Jesus dissesse é lícito, diante dos discípulos de Jesus e diante de todo o povo, toda a multidão que já via Jesus com bons olhos, que já seguiam Jesus, que já percebia que Jesus era diferente, distinto dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos escribas, dos doutores da lei, e que Jesus não fazia parte desta raça. Se Jesus dissesse é lícito,
eles iriam dizer: ele não é diferente dos demais. E se Jesus dissesse: não é lícito pagar imposto a César, eles iriam acusar. Veja que eles vieram com quem? Vieram, versículo 16, então mandaram seus discípulos, os discípulos dos fariseus, junto com alguns dos partidos de Herodes, ou seja, quem era o governador. Então, se dissesse, não é lícito, eles iriam acusar Jesus de criar rebelião contra Herodes. E isso iria dar a Deus, ou melhor, ia dar aos fariseus e aos saduceus um grande, vamos dizer assim, uma grande sacada, né? Uma grande cartada para pegarem Jesus. Porque os dos partidos de Herodes foram exatamente para ouvir ele dizer que o imposto era injusto e que não era para pagar. Porque daí Herodes poderia dizer: ele está se rebelando contra César. Ele está se rebelando contra o imperador. Então Jesus diz: mostrai-me a moeda, versículo 19, do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles mesmos responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, meus amados irmãos, a resposta de Jesus foi uma resposta que aparentemente neutra. Aparentemente seria neutra. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas Jesus, com esta palavra, Jesus disse para os hipócritas, fariseus, saduceus, herodianos, escribas, doutores da lei, Jesus disse com esta palavra para aqueles hipócritas: vocês precisam pagar sim o imposto? Sim, mas um imposto justo. Vocês precisam dar a Deus, cultuar a Deus? Sim, cultuar a Deus da maneira correta. Deixem de ser hipócritas. Deixem de ser fariseus. Porque o nosso Deus é um Deus grande, é o Deus poderoso. E isso aqui é eu que estou dizendo, não são palavras de Jesus. O nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso. Por isso, meus irmãos, na primeira leitura de hoje, extraída do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 1, depois versículo 4 e 6, o Senhor vem falar do instrumento, um instrumento pagão, um instrumento, ou seja, um homem que não pertencia ao povo de Deus, mas que para resgatar o povo de Deus que estava escravo em Babilônia e para trazê-los de volta a Jerusalém e para restituir novamente o templo e a cidade e para trazer de volta ao centro da história de Jerusalém o Deus verdadeiro. O Senhor levanta um homem, o Senhor levanta um ungido, o Senhor levanta um rei pagão, Ciro. Isaías, capítulo 45, versículo 1. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Então o rei Ciro, ele recebeu algumas prerrogativas que somente havia sido dada a Jesus. Ungido. E tantas outras, expressões que foram dadas. O meu servo. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão, para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar
trancar os portões. Então o Senhor fez com que Ciro ganhasse todas as batalhas ao redor. Um rei persa. E fazendo deste rei grande, poderoso, o Senhor levanta esse rei contra a Babilônia. E levantando Ciro contra a Babilônia, ele levanta para fazer o quê? Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconhecestes. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Então, meus amados irmãos, essa esperança da restauração de Jerusalém e também do Templo de Jerusalém, para restabelecer Deus no centro, aconteceu por volta do ano 538 a.C., quando Ciro permitiu aos judeus exilados na Babilônia que voltassem para Jerusalém a fim de reconstruírem a cidade e o templo. Isso você pode ver em 2 Crônicas 36, versículo 22. Em Esdras, Esdras 1 ao 4, melhor dizendo. O texto citado e o templo, ou melhor, o texto citado do decreto de Ciro em Esdras 6:35 é tido como um texto duvidoso por muitos estudiosos antigos, mas para os estudiosos desta época ele é autêntico e verdadeiro. Por isso, Ciro fez com que os judeus que não possuíam imagens divinas recebessem então os vasos sagrados do templo que Nabucodonosor havia pilhado. Isso está em Esdras, capítulo 1, versículo 7. Ou seja, meus amados irmãos, você consegue compreender que Deus realiza os seus projetos, seus desígnios, até mesmo por meio de um gentio, de um pagão, para fazer com que o seu povo viva segundo aquilo que o autor da carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, diz para nós. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses reunidas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo está dizendo, olha, em outras palavras, ele diz aquilo que Jesus disse quando disse, dai a César o que é de César. Ele diz, diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar da atuação da vossa fé. A fé dá a Deus o que é de Deus. O esforço da vossa caridade, fazer acontecer na terra, mesmo que por meio de um pagamento de imposto, aquilo que é a vontade de Deus, e a firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o apóstolo está dizendo para nós, meus irmãos, que nós precisamos viver. Viver como? Viver como irmãos, na fé, no esforço da caridade e na firmeza da esperança. Buscar em Deus a graça e a necessidade de vivermos verdadeiramente, dando a Deus o que é de Deus e dando a César
o que é de César. Ou seja, cumprir com os nossos preceitos diante de Deus e cumprir também com as nossas obrigações diante dos homens. E assim viver harmoniosamente, porque existe por aí cristãos que pensam que para servir a Deus não precisam fazer nada no mundo. E também existe pessoas do mundo que querem e que desejam excluir Deus da história. Mas nós sabemos que Deus está aí. E quando Ele quer realizar os seus desígnios de amor para a nossa salvação, Ele usa até um ímpio, um pagão, para fazer com que se realize o seu plano salvífico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que nós possamos aprender a dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Amém. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreve no canal. Vai aí embaixo, clica ali no inscrever-se que está em vermelho. Depois clica no sininho para receber todas as notificações, no primeiro sininho. E dá uma curtida no vídeo, compartilha com os teus amigos. Fala que nós aqui refletimos todo domingo a liturgia da palavra que é proposta pela igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos ajude a dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César.